Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha aqui no canal. Você sabe que todas as vezes que você compra aí, por exemplo, 1 kg de arroz, você sabe que você está pagando impostos ali, ok? Mas com a reforma tributária, a ideia agora é que os alimentos da cesta básica não tenham mais impostos. Logo, você sabe que então você vai pagar mais barato por esses alimentos. Porém, do outro lado, nós temos aí, por exemplo, os cigarros e as bebidas, as bebidas alcoólicas, que terão um aumento nos impostos. E aí, para você que faz uso de bebida alcoólica ou, por exemplo, aí faz uso de cigarro, você vai pagar mais caro por isso. Mas já tem brasileiro dizendo assim, né? Por um lado, eu vou ter economia nos alimentos, aí eu gasto com o consumo das bebidas. Olha a ideia do povo, né? Então, nesse vídeo, o que eu vou mostrar para você? Eu vou mostrar para você de maneira bem didática o que fica mais barato e o que fica mais caro. Aqui eu vou focar nos itens que são de consumo geral do povo brasileiro, tá bom? Mas antes que eu te mostre o que fica mais barato, como por exemplo, alimentos, transporte coletivo, medicamentos e o que fica mais caro, eu quero só te explicar aqui rapidamente um resumo sobre esse novo imposto que vai surgir. Então nós temos aqui de um lado IPI, PIS e COFINS. Esse IPI, PIS e COFINS, que são de competência da União, vão ser substituídos por um único tributo chamado CBS, ok? Contribuição sobre Bens e Serviços. E o ICMS, que é do Estado, e o ISS, que é do município, passarão a ser agora chamados de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Qual é o grande lema desse negócio aqui? Por que muitas pessoas estão falando que a área de serviços vai sofrer muito? Porque eles querem estabelecer um percentual fixo do IVA. Todos esses 5 impostos vão virar o IVA, que vai ser CBS e IBS. E eles querem estabelecer um percentual de 25%. Ok, tudo bem. Aí os alimentos, aí o que fica mais barato? Os alimentos da cesta básica. Qual vai ser o valor do IVA deles? Vai ser 0. Ou seja, não vai ter imposto sobre os alimentos da cesta básica. Vai ficar mais barato. Ok? Vou até botar aqui, ó, IVA, que é o novo imposto, certo? Vai ser 0. Aí nós temos, por exemplo, o transporte público. O transporte público, o IVA dele, ou seja, o imposto de valor agregado, vai ter redução de quanto? De 50%. Logo, isso quer dizer que se eu tenho um percentual de 25%, eu vou pagar aqui apenas de imposto quanto? 12,5%. Ok? Então, por isso vai ficar mais barato. Mas qual é o problema disso aqui que surge? O ISS, que é esse imposto aqui sobre serviço, vou botar bem aqui, ó, ISS, o percentual de imposto dele hoje varia de quanto? De 2 a 5%. Aí por isso que nós falamos que o setor de serviços pode sofrer um impacto muito grande, fazendo com que haja, por exemplo, demissões, redução de empresas, várias coisas. Por quê? Porque tu imagina, eu vou sair de 2 a 5, que é o percentual de imposto do ISS, para 25 ou 12,5%. Isso aqui vai aumentar muito o preço dos serviços. Por isso o pessoal de serviços está dizendo que o quê? Podem ter um grande prejuízo com a reforma tributária. Aí você entende por que isso aqui acontece. Do outro lado, a cesta básica vai ter isenção de imposto. Não vai ter mais imposto na cesta básica. A pergunta é, quais são os alimentos que compõem essa cesta básica? Ninguém sabe ainda quais são esses alimentos. Ninguém ainda sabe o que compõe essa cesta básica. Não sabe se vai ser só tipo creme dental, papel higiênico. Ninguém sabe, né? Ok. E aí nós temos também, do outro lado, os medicamentos. Os medicamentos, eles terão um IVA de 0, né? Vou até botar aqui, ó. 0 a 12,5%, considerando o IVA de 25%, ok? Por que de 0? Porque medicamentos para tratamento de câncer, por exemplo, não terão imposto. Gente, isso aqui nem há o que se discordar, né? Alimentos, transporte público e medicamentos, por exemplo, para tratamento de câncer, claro, né? Seria ideal isso aqui não ter imposto. E para outros medicamentos, por exemplo, nós teríamos uma redução de até 50% do imposto. Então você percebe que aqui nós estamos tendo
um ponto muito positivo, que é o quê? A redução ou a isenção completa do imposto, inclusive também na área da educação. A educação, da mesma maneira, vai ter redução de imposto, podendo chegar aí a 50%, ou seja, 12,5% aqui. Então, o que você vê 12,5% é 50% de desconto. O que você vê 0 é porque é 100% de desconto. Então, legal, alimento, transporte público, medicamentos, educação, que é algo que nos interessa de modo geral. O que fica mais caro, aí entra a história do que fica mais caro. Primeiro, o que vai ficar mais caro, né? Nós temos aqui cigarros e bebidas. E aqui, você há de convir comigo que isso aqui, até o momento eu estou concordando aqui, né? Cigarros e bebidas, aumentando o imposto, pô, legal, né? Isso é bom, muito bom. Assim, tenta inibir um pouco o uso dessas coisas aqui que não trazem nenhum tipo de benefício para a sociedade, né? Para quem faz uso e para as famílias que também acabam lidando com essas situações aqui, né? Nós também teremos aqui um aumento do imposto sobre os jatinhos e iates. Aqui também eu não tenho nenhum tipo de preocupação, né? Não tem iate, nem tem jatinho, só tem minha bicicleta mesmo e de boa. E aí o grande gargalo está bem aqui nesse negócio, vou até botar aqui de azul, serviços. Os serviços vão ficar mais caros. Por quê? Eu vou sair, você já entendeu isso, né? O ISS, ele que é o imposto sobre serviços, ele varia de 2% a 5%. E nós temos o PIS e a COFINS, que também são dois impostos aqui, dois tributos aqui, que variam de 3,5% a 8,65%. Agora, se o IVA sendo aprovado a 25%, olha o que vai acontecer, a lambança que vai acontecer. Se antes os serviços eram de 2 a 5,5% de 2 a 5% de imposto, agora vai para 25%. Aí alguns serviços vão ter redução, alguns produtos ou serviços vão ter redução de 50%. Então vão pagar 12,5%. Ok, mas ainda está caro. Por isso essa conta não está fechando e por isso que o pessoal aí da área do setor de serviços está muito preocupado com isso, porque esse imposto vai subir demais. Quando se trata do ICMS, que ele varia de 17% a 12%, ok, nós vamos ter um ganho aqui se, por exemplo, tiver redução de 50%. Como, por exemplo, lá nos transportes públicos. Se eu tinha um ICMS lá que variava 17% a 20% e agora eu vou ter redução para 12,5%, ponto positivo. Se na alimentação eu tinha ICMS que varia de 17% a 20% e agora eu não vou ter mais imposto, ponto positivo. Mas nos serviços, que é de 2 a 5% e eu posso pagar 25%, tá dando para entender esse negócio aqui? Então, isso aqui traz um certo prejuízo ao setor de serviços, o que vai encarecer os serviços. Então, a gente vai ganhar por um lado, perder por outro, eu não entendi. Então, por isso que está faltando com que essa proposta de reforma tributária seja debatida com mais clareza, porque ainda está faltando muitas coisas aqui serem esclarecidas. E um dos pontos que também está sendo um percalço aqui nessa reforma tributária é em relação aos estados. O governo federal, através aqui do IBS, é ele quem vai determinar o percentual fixo, o que vai fazer com que fique centralizado na União, a União que determina. É complicado deixar todo um poder nas mãos do governo federal, da União, né? Então, assim, os estados acabam perdendo ali o seu poder de aumentar ou diminuir algum tipo de tributo. Agora fica nas mãos do governo federal. Eu não acho isso muito bom. Já tira essa competitividade dos estados. Então, isso aqui foi uma maneira de explicar para você o porquê que alguns podem sofrer com um novo tributo, com um percentual fixo, e por que outros podem ganhar. Essa é a maneira mais clara. Mas se você quiser entender um pouco mais sobre isso, esse vídeo bem aqui também explica para você tudo bem direitinho. Então é isso, um grande abraço, todo equilíbrio e até um próximo vídeo.